Dizem por aí que o diabo nunca aparece vermelho, com chifres e dando aquela risada sinistra. Se ele fizesse isso, todo mundo ia perceber que ele está de sacanagem e ele acabaria espantando as suas vítimas. É por isso que ele prefere se disfarçar de algo muito mais atraente e irresistível, e aí então cumprir o seu propósito, que é roubar, matar e destruir. E acredite ou não, existe um inimigo que não é o diabo, mas que está disfarçado de uma forma muito atraente para roubar os seus sonhos, matar as suas finanças e destruir o orçamento de muitas famílias. Ele é atraente, moderno, irresistível e atende pelo nome de carro novo. Ah, um carro novo e aquele cheiro. Ah, como é gostoso o cheiro de um carro novo, ou será que é o cheiro de dívidas? Muitas vezes aquilo que começa como um sonho acaba se transformando em um pesadelo. E não, eu não estou falando do casamento, eu estou falando de carros. Todo mundo que compra um carro novo fica feliz demais, afinal de contas é uma grande conquista. Mas a vida de muita gente vira de pernas para o ar por causa de um carro novo. E aquilo que começou como uma festa acaba se revelando uma verdadeira armadilha financeira. Eu sou Pedro Amâncio, esse é o canal Dinheiro Sem Frescura e aqui eu te ajudo a planejar suas finanças e te ensino a usar o dinheiro de uma forma inteligente. E nesse vídeo eu vou te mostrar como um carro pode se transformar no maior vilão das suas finanças e te fazer ficar pobre sem você perceber. Você também vai aprender a calcular o valor ideal do seu automóvel de acordo com a sua realidade financeira, como economizar na compra do próximo carro e o mais importante, como valorizar o seu dinheiro na hora de comprar um carro novo. Então fica comigo até o fim desse vídeo, porque eu te garanto, se você aprender o que eu vou te ensinar aqui, nem o diabo, nem carro nenhum serão capazes de impedir que você controle as suas finanças e tenha sucesso financeiro. Pois se você tem um carro, você já percebeu que existem alguns ralos que sugam o seu dinheiro. São coisas que a maioria das pessoas não percebem e que fazem do automóvel o maior vilão das finanças de muitas famílias. O brasileiro ama carros e vê no automóvel um símbolo de sucesso, conforto e realização pessoal. Ao mesmo tempo, uma pesquisa do Serasa revelou que os carros são o segundo maior gasto das famílias brasileiras. Ele só perde para a alimentação. E esse problema se agrava com a depreciação do automóvel. Todo carro, quando sai da concessionária, já sai perdendo valor. É isso que é a depreciação. Se você comprar um carro 0 km de R$100 mil, a depreciação ao sair da concessionária vai ser de mais ou menos 10%. Ou seja, saiu na rua, perdeu 10 mil. É assim que funciona a depreciação. 10% também é a depreciação da maioria das marcas. Voltando ao exemplo do carro de 100 mil, depois de 5 anos ele já vai ter perdido 50% do valor original. Então são R$50 mil que foram para o lixo. No Brasil, a depreciação fica disfarçada pela inflação. Em 2019, eu comprei um carro seminovo que não tinha nem um ano de uso e eu paguei R$85 mil nesse carro. Na concessionária, um carro 0 km do mesmo modelo estava custando por volta de 100 mil. E eu vendi esse carro no ano passado pelos mesmos 85 mil. É nessa hora que muita gente fica com a sensação de que não perdeu dinheiro. Mas basta você ir ver o preço de um carro 0 km do mesmo modelo que você vai ver que sim, você perdeu muita grana. Só para você ter uma ideia, eu fui ver o preço de um carro 0 km do mesmo modelo no ano passado e ele estava custando aproximadamente R$160 mil. Então, enquanto lá em 2019, com mais 15 mil eu compraria o modelo 0 km, no ano passado, em 2023, eu precisaria colocar mais R$75 mil. Eu acredito que com esse exemplo eu consegui te mostrar a depreciação e o efeito da inflação no preço do carro. Eu tenho certeza que só essa conta já vale a sua curtida. Não vai te custar nada, diferente de um automóvel não vai gerar prejuízo nenhum, e você vai dar aquela força aqui pro Dinheiro Sem Frescura. Então deixa aí a sua curtida. Um outro problema que faz do carro uma armadilha financeira são os elevados custos para se ter um carro. Eles são muito maiores do que parecem. É claro que o primeiro custo que vem na cabeça das pessoas é o custo do financiamento de um automóvel. Esse custo é realmente muito expressivo porque as taxas de juros são altas e, para piorar, ainda tem o retorno. Se você não sabe, esse retorno é uma comissão que os lojistas recebem por fazerem o financiamento. E quem determina o tamanho da comissão são eles, os lojistas. O problema é que quanto maior a comissão que eles escolherem receber, maior será o valor da parcela e, por consequência, maior os juros que você vai pagar. E uma outra coisa que as pessoas ignoram é o custo que um automóvel gera com manutenção e reparos. Carros velhos acabam quebrando demais e demandam troca de peças, pneus ou sabe-se lá mais o que pode dar problema. E nos carros novos também há o custo das revisões, que são uma boa fonte de grana para as concessionárias. Some a isso o preço dos seguros que não param de subir, o combustível, estacionamentos, IPVA, licenciamento, e você vai ter uma potencial bomba financeira que pode explodir na sua cara
se a compra do seu carro não foi feita com planejamento. Cada um desses custos levam milhares de reais embora do seu bolso todos os meses. No caso de um carro de 100 mil, a gente pode fazer a seguinte estimativa de custos. Depreciação em torno de uns 10 mil reais. Seguro, 3 mil. IPVA, 4 mil, é 4% do valor do veículo aqui em São Paulo. Manutenção do carro, mais ou menos uns 2.500 reais. Combustível, em torno de uns 5 mil. Licenciamento, 200 reais. O custo total anual desse carro ficou em 24.700 reais. São pouco mais de 2 mil por mês. Isso se esse carro estiver quitado. Porque se ele for financiado, a situação vai ficar ainda pior com o valor da parcela. Você percebe o quanto isso é sério? Nesse exemplo que eu estou te dando, o carro faz a pessoa ficar mais pobre ano a ano sem ela perceber. Essa é uma das principais razões pelas quais muitas famílias, apesar de trabalharem duro e se dedicarem muito, não conseguirem avançar financeiramente. Por isso, uma coisa muito importante que você pode fazer é aprender a calcular o valor ideal do automóvel de acordo com a sua realidade financeira. Eu vou te mostrar 2 regras para você fazer isso e você vê aí qual das 2 é mais adequada à sua realidade. A primeira regra é a regra do salário anual. Essa regra ela sugere que o valor do carro não deve ultrapassar 50% do salário líquido seu no ano. Por exemplo, uma pessoa que ganha 5 mil reais líquido, eu estou falando de salário líquido, tá? Não de salário bruto. Essa pessoa ela vai ter um salário líquido anual de em torno de 60 mil reais. Nesse caso, o carro não deve custar mais do que 30 mil reais, ou seja, 50% do salário anual líquido. E é claro que essa regra não vai servir de nada se você trocar de carro todo ano. A ideia aqui é que quanto menor o custo do carro em relação ao salário, mais espaço você vai ter no seu orçamento para poupar, investir e gastar dinheiro com outras coisas que não só o seu carro. Uma outra regra, uma outra forma de você pensar no preço do carro ideal para a sua realidade financeira é a regra baseada no valor da sua casa. Nessa regra, o carro não deve custar mais do que 10 a 20% do valor do seu imóvel. Então, suponhamos que a sua casa ou apartamento vale em torno de 500 mil reais. Nesse caso, o carro não deve custar mais do que 100 mil reais. Agora, me conta uma coisa nos comentários. O seu carro, de acordo com essas regras que eu apresentei aqui, eles estão dentro da sua realidade financeira ou eles estão exigindo de você um pouco mais de esforço para que você pague aí os custos relacionados a ele e isso está gerando sufoco financeiro? Talvez você esteja pensando assim, ok, Pedro, eu já entendi que meu carro está travando a minha vida financeira, mas não tem jeito. Eu preciso ter um carro, a minha rotina exige um carro, a necessidade minha familiar, ela exige que eu tenha um carro. Bom, eu nem quero que você fique sem carro e por isso eu quero te passar 5 coisas que você pode fazer para economizar dinheiro e construir riqueza, mesmo tendo um carro na garagem. A primeira coisa que você pode fazer é enxergar o carro como uma ferramenta e não um símbolo de status. Existe o carro ideal e existe o carro dos seus sonhos. E você já sabe qual dos dois que será o melhor para o seu futuro financeiro. O quanto antes você aceitar que um carro seguro, que cumpre as suas necessidades de transporte e com baixo custo é a melhor escolha para o seu bolso, mais rápido você vai voltar a ter conquistas financeiras. Sabe, dirigir um carro que você pode pagar com tranquilidade não é falta de sucesso, é inteligência financeira. E vamos ser sinceros, você provavelmente conhece pessoas muito ricas que dirigem carros bem abaixo do que elas poderiam pagar. Algumas pessoas vão dizer assim, mas esses ricos são muquiranas, ou vão dizer que eles não sabem aproveitar a vida. Mas a realidade é outra. Essas pessoas, elas estão priorizando o que realmente importa. Então elas estão usando o dinheiro delas para construir uma reserva, por exemplo, para que na velhice elas não dependam do INSS, investir em algo duradouro como um terreno ou uma casa, para quem sabe ser mais uma fonte de renda, um aluguel. Ou elas estão deixando de gastar com carro para realizar experiências significativas, como quem sabe aquela viagem dos sonhos. Olha, a segunda coisa que você pode fazer para valorizar o seu dinheiro, se você precisa ter um carro, é ter uma reserva de emergência. Eu digo isso porque quem não tem uma reserva de emergência, quando o carro quebra ou quando tem que trocar os pneus, acaba usando cartão de crédito, limite de cheque especial e muitas vezes sem saber como vai pagar. Ou seja, é problema financeiro na certa. Eu já vou te falar uma outra coisa que você pode fazer aí, você que precisa ter um carro para valorizar o seu dinheiro. Mas antes, se inscreve nesse canal, porque aqui você já percebeu que o conteúdo é conteúdo de valor. Então, clica aí no se inscrever e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Uma outra coisa que você pode fazer para valorizar o seu dinheiro é estender ao máximo a vida útil do seu carro. Não caia na armadilha de trocar de carro só porque você se apaixonou por um modelo novo, ou porque você quer aquele elétrico da moda, ou pior ainda, para impressionar alguém. Toda vez que você troca de carro, você perde dinheiro. Se você cuidar bem do seu carro, se você fizer a manutenção preventiva dele, pode ter certeza, ele vai rodar tranquilamente por muitos e muitos anos
cumprindo perfeitamente o papel dele aí para a sua família. E uma outra coisa que talvez seja a mais importante de todas para valorizar o seu dinheiro é que quando você for trocar de carro e precisar financiar o carro novo, não faça o financiamento na loja onde você está comprando o carro novo. Pelo menos não antes de falar com o gerente da sua conta. Lembra que eu comentei no início do vídeo que existe o retorno? Pois é, aquela comissão que o lojista recebe. Quando você faz o financiamento direto com o gerente da sua conta, esse retorno não é pago para o lojista e, por isso, a parcela do financiamento feito direto com o gerente tende a ficar um pouco menor do que a parcela que você faz lá com o lojista. E se você tem a sensação de que o dinheiro está se tornando cada vez mais escasso, eu quero te convidar a assistir esse outro vídeo que está aparecendo na tela. Nele eu te explico o que está acontecendo no nosso país e o que você pode fazer para fugir dessa corrida dos ratos.